Lançado em agosto desse ano e sendo comparado, graças à sua inegável semelhança visual, ao Apple Watch, o Amazfit GTS chegou ao mercado internacional sob a perspectiva de ser o substituto direto do Amazfit Bip, buscando manter a reputação que a primeira geração deixou. Mas será que o GTS é realmente um substituto à altura? Será que ele é o matador de Apple Watch que todos queriam? É isso que você descobre logo a seguir com a nossa análise completa. Antes de seguirmos com a análise do relógio, caso você esteja buscando por uma opção de pulseira, chegou ao mercado nacional a Huawei Band 3. Ela tem um visual elegante com aparência de metal escovado, tela brilhante de AMOLED, bateria para 12 horas de uso e que recarrega rápido, além de resistência à água. Mas não para por aí, o leitor de batimentos cardíacos ajuda a acompanhar o seu sono, fazendo da Huawei Band 3 uma ótima companheira até para quem não é tão ativo assim. Fica a dica. Voltando para o Amazfit, como citamos logo no início do vídeo, e provavelmente em qualquer lugar que você for procurar por mais informações desse aparelho, o GTS é, de fato, muito parecido com o Apple Watch Série 4, não deixando nenhuma sombra de dúvida sobre a clara intenção da subsidiária da Xiaomi de copiar o design estabelecido pela maçã. Mas não leva isso como uma coisa ruim. Para aqueles que gostam do design quadrado, inclusive seguindo a linha do Bip, o GTS tem um visual extremamente agradável, disponível em 6 cores, contando com uma tela AMOLED de 1.65 polegada, corpo feito em metal cromado com traseira feita em plástico e pulseira de silicone. E por falar em pulseira, o material da nova geração do relógio é um tanto quanto mais liso e menos denso se comparado àquele visto no Bip, e que pode ser a explicação dela ter incomodado um pouco enquanto esteve no pulso após algumas horas de atividade física e muito suor, uma coisa que não acontece com a primeira versão do dispositivo. Mas se a pulseira pode deixar a desejar, a tela, por outro lado, ultrapassa todas as expectativas. Deixando de lado o LCD transflectivo visto no Bip e adotando o AMOLED, que conta inclusive com o modo Always On, o display do GTS traz uma exibição bastante agradável, com cores que saltam da tela graças ao grande contraste que faz com o fundo de preto absoluto, uma característica desse tipo de display. O modelo ainda mantém o acabamento de 2.5D, a proteção Gorilla Glass 3, a resistência a mergulhos de até 50 metros de profundidade e a excelente responsividade ao toque visto na geração anterior. E se o Amazfit Bip não podia ser encaixado no segmento de relógios inteligentes, graças às suas inúmeras limitações, o GTS chega para eliminar grande parte destas. Rodando um sistema proprietário, trazendo uma interface simples já conhecida aos usuários da marca, o novo dispositivo da chinesa ainda encara algumas barreiras, como a possibilidade de baixar aplicativos de terceiros, assim como visto em parte dos smartwatches da Samsung e até da Apple. Colocando isso de lado, tudo funciona de forma fluida e intuitiva, apesar dos menus ainda não estarem disponíveis em português. Basta deslizar o dedo para cima para ter acesso aos menus de atividade física, configurações e outros, para a direita ou para a esquerda, para ter acesso ao contador de passos e ao monitor cardíaco, deslizar para baixo para ter acesso a alguns atalhos e, por fim, apertar o botão na lateral para retornar à tela inicial. E por falar na tela inicial, também conhecida como Watch Face, vale observar também que agora ela traz mais uma inegável semelhança com o modelo da maçã. Nos seus desenhos pré-definidos da fábrica, nós temos um design extremamente parecido, com 6 elementos que podem ser personalizados pelo usuário, arranjados no display de forma praticamente igual ao da Apple. Mas tem uma diferença positiva aqui. Ao contrário do que acontece com o modelo da Apple, o design das watch faces não fica limitado ao fabricante. Contando com uma quantidade significativa de outros designs na galeria do seu aplicativo oficial, é possível também importar e usar watch faces feitas por terceiros, baixando os arquivos necessários através de sites ou importando diretamente através de outros aplicativos. Assim como acontece em outros dispositivos da marca chinesa, o GTS é bastante dependente do seu aplicativo, o Amazfit, que nada mais é do que uma versão do Mi Fit da Xiaomi, só que com umas cores diferentes. Qualquer tipo de configuração mais complexa que você precise fazer, assim como o acompanhamento completo das suas atividades, é feito diretamente através do app, rebaixando o relógio a um simples monitor dos momentos no seu dia e capaz de informar as horas e receber as notificações que chegam no seu smartphone. Ou seja, nós temos aqui uma continuidade em relação ao que já era observado no Bip, mas um distanciamento ainda maior se levado em consideração outros modelos disponíveis no mercado, indo de opções Samsung e Apple, com independência sendo aumentada e aplicativos próprios, a soluções como o Cospet Optimus Pro, que traz um smartphone para o seu pulso. Mas não é apenas o grau de dependência que pode decepcionar. Durante o período em que o relógio permaneceu com a gente para análise, nós notamos algumas anomalias no pedômetro. O dispositivo informou que 200 passos foram dados em uma noite completinha de sono, sem levantar para ir ao banheiro, beber água ou nem sonambulismo. A gente entende que os sensores podem se enganar e acreditar alguns passos graças à movimentação que a gente faz com o sono, com viradas na cama, mexidas involuntárias de braço, mas 200 passos é um pouco demais. No entanto, é possível que uma atualização futura de software resolva esse problema.
Mas deixando isso de lado, se é que é possível, o GTS traz uma vantagem significativa em relação ao seu antecessor, os modos de exercício. Quase que triplicando o número de atividades monitoráveis, o relógio permite que o usuário acompanhe de perto, com dados de tempo, estimativa de calorias gastas e batimentos cardíacos, desde uma corrida ao ar livre até a prática de natação em uma piscina, totalizando 12 modos de exercícios diferentes. No caso dos batimentos, o modelo novo vai um pouco mais além. Apesar de não contar com aquele ECG que a gente vê no Apple Watch, ele traz com ele um sensor óptico proprietário da Wami, capaz de realizar um monitoramento integral dos batimentos do usuário, identificando arritmias, incluindo aí a fibrilação atrial, e alertando caso a frequência cardíaca ultrapasse por padrão de 150 batimentos por minuto. Porém, no caso das atividades feitas em campo aberto, nós notamos que o GPS pode demorar uns poucos minutos para concluir a sua calibração, fazendo com que o usuário possa perder aí uns dados dos primeiros minutos de atividade. No entanto, uma vez sincronizado, tudo corre bem, sendo possível inclusive ver um mapa completo do percurso percorrido através do aplicativo oficial. Na bateria, logo ao saber que o sucessor do Amazfit Bip contaria com uma tela AMOLED, abandonando o LCD transflectivo, a gente pensou que a bateria seria drasticamente alterada. No entanto, tivemos uma grata surpresa. Apesar da autonomia do relógio ser sim inferior ao da geração passada, o tempo que o relógio ainda é capaz de ficar longe das tomadas é bastante satisfatório, suportando, segundo o fabricante, 14 dias de uso diário mediano e 46 dias no modo básico de relógio. Esse que você não fica conectado ao Bluetooth e nem registra os batimentos cardíacos integralmente, por exemplo. Em nossos testes, com o brilho definido como automático, Bluetooth desconectado em boa parte do tempo, medição ininterrupta de batimentos, tela com o Always On ligado, notificações ativadas para alguns aplicativos, a bateria do GTS alcançou a marca dos 26% após 15 dias de uso, dando a entender aí que ela alcança os 20 dias com alguma tranquilidade. Marca satisfatória se a gente levar em consideração alguns dos principais smartwatches do mercado, com suas baterias de duração de 2 dias. Então, na conclusão, para quem quer um monitor de atividades diária capaz de informar as horas, com um design bonito, resistente e elegante, o Amazfit GTS pode ser a escolha certa. No entanto, para aqueles que procuram um smartwatch completo, seguindo uma linha mais independente, vista em modelos de grandes marcas, ele pode não ser exatamente o que se procura. Trazendo a inegável evolução visual em relação à geração anterior, sendo muito parecido com o Apple Watch Série 4, o novo relógio ainda é muito próximo em questão de funcionalidade ao Amazfit Bip, eliminando parte das limitações vistas na geração passada, sendo inegavelmente mais completo, mas ainda um pouco longe do que pode ser considerado por alguns como ideal. Pelos pouco mais de R$600 cobrados, caso a bateria de longa duração não seja exatamente o que você procura, a própria Amazfit entrega um conjunto um pouco mais completo com o Verge, que foi um relógio que a gente analisou recentemente aqui mesmo no canal, que disponibiliza, além das funções vistas no GTS, também a possibilidade de atender e realizar chamadas através do relógio se ele estiver pareado com um telefone. Com isso, o GTS pode não ser exatamente o resultado de uma busca por smartwatch, ainda mais se a gente levar em consideração as evoluções recentes do mercado de vestíveis. No entanto, se ignoradas as limitações, levando em conta os pontos fortes do produto, ele pode ser sim uma ótima opção, ainda mais para quem estava pensando em atualizar o seu Amazfit Bip por algo mais moderno e estava perdido no meio das opções. Se esse é o seu caso, nos links aqui na descrição você confere os melhores preços do Amazfit GTS para importação. Aproveita! Eu vou ficando por aqui, mas eu gostaria de ler a sua opinião sobre o novo relógio da Xiaomi. Você acha que é uma boa escolha? Responde aí nos comentários. Até a próxima!